Aprendemos que padrão de projeto é uma boa solução para um problema recorrente em um determinado contexto. Neste vídeo, iremos aprender sobre o padrão de projeto Observer. Considere o seguinte contexto, em que eu tenho uma editora que entrega publicações do seu jornal aos seus clientes. Bom, então, quando uma nova edição é criada e impressa, ela é enviada para os seus clientes. Bom, e a qualquer momento, novos clientes podem aparecer, bem como também os clientes que já existem, eles podem desistir de continuar assinando o recebimento daquele jornal. Só que acontece o seguinte: pense no problema de que o cliente mudou de endereço, então ele mudou o seu estado. Como é que o jornal vai chegar até ele, o seu novo endereço? É necessário que ele informe a editora, a quem publica o jornal. E é este o problema que o padrão Observer vem a resolver. Então, nós temos dois elementos aqui, né? Um que é o observador e o outro que é o observado. O observador sempre vai ficar olhando, vai ficar fazendo informações, publicando informações, né? Sobre os seus observados. E o observado, quando o seu estado mudar, ele precisa informar o seu observador, de tal forma que ele possa atualizar. Um outro contexto que nós temos, por exemplo, é o uso das planilhas eletrônicas, em que eu coloco dados em uma determinada tabela e a planilha eletrônica ela gera gráficos a partir desses dados. Acontece o seguinte: se eu for e alterar os dados, um valor, por exemplo, o programa usualmente atualiza automaticamente os seus gráficos. Bom, como é que isso aconteceu? Os gráficos, né, eles são os observadores dos dados, enquanto que os dados são os observados. Quando é alterado os observados, os dados informam, olha, gráficos, eu alterei os valores. Então, o gráfico vai ter que pegar os valores do observado novamente e se atualizar. Então, qual é o contexto que o padrão de Observer se enquadra, né? Que existe a necessidade de fazer com que um conjunto de objetos seja notificado e atualizado automaticamente após um determinado evento no sistema. E aí também existe a dependência de um para muitos entre os objetos. Então, por exemplo, nós temos que uma editora tem vários clientes que recebem os seus jornais, né? Bom, entre os objetos, de modo que quando um objeto muda o estado, todos os seus dependentes sejam notificados e atualizados automaticamente. E qual é a nossa solução? Bom, quando o objeto mudar seu estado, todos os seus dependentes devem avisar e atualizar-se automaticamente. Então, o padrão Observer ele vai definir dois tipos de objetos. O objeto que é observado, que em inglês é observable, e o objeto que é observador, que é o observer. Bom, quem sabe do seu estado interno é o próprio objeto. Então, para não quebrar a representação interna do objeto, este objeto fica responsável por notificar todo mundo que está lhe observando, né? Então, aqui neste caso, o observado ele vai ter uma lista de todos os observadores e quando o seu estado interno mudar, ele deve informar cada um dos observadores. Então, o observado ele vai ter métodos para adicionar um novo observador e deletar o observador, quando alguém não deseja mais observar aquele objeto. Né? Bom, e ele vai ter, então, por conta disso, uma coleção de observadores. E quando o seu estado mudar, ele vai ser obrigado a notificar os observadores.
Como? Chamando o método update dos cada um dos observadores. E aí, então, aqui no método observer, ele tem o método update, que vai receber, então, qual é o objeto que alterou o seu estado, qual é o objeto observado que alterou o seu estado, e o caso, um objeto de evento para informar o que ocasionou. Bom, então, no caso da linguagem Java, por exemplo, nós temos o Observable, que é uma classe abstrata, porque ela precisa de algumas implementações, né, que vão ser definidas pelo programador, e a classe Observer, desculpa, a interface Observer, né, que vai ser então implementada, você programador, para dizer o que deve ser feito quando o objeto notificar que o objeto observado alterou o seu estado. Como é que funciona essa questão da atualização? Bom, uma classe ela é marcada como observada e outras classes são marcadas como observadoras, como eu expliquei anteriormente. Quando o objeto observado sofrer alguma alteração, por exemplo, ser chamado o método set de algum dos seus atributos, ele fica obrigatório a enviar uma mensagem, né, falando, olha, fui mudado, né? Fui modificado para os seus observadores. O que ele vai fazer então? Vai pegar, chamar o método, né, vai chamar o método notify observers. E aí o que o notify observers vai fazer? Olha, ele vai fazer o seguinte, olha, mudei o meu estado, tá? E chame o método de cada um o método update de cada um dos meus observadores. Então veja aqui, ó, nesse diagrama de sequência, que depois que ele rodou o estado, chamou o método notify observers e foi dando o update para o primeiro observador, update para o segundo observador, update para o terceiro observador, para cada um dos observadores que estão na coleção de observadores, a coleção observers. E qual é a consequência disso, né? Tanto os observadores quanto os observados, eles podem ser reutilizados, já que existe um baixo acoplamento entre eles devido a essa separação clara entre responsabilidades e a criação das representações da classe abstrata e das interfaces. E isso é um bom princípio de design. A desvantagem é que usar esse padrão de forma indiscriminada pode causar um sério impacto na performance do seu sistema, porque quando um observado seu estado é alterado, ele comunica diversos observadores. E com isso vai ocorrer uma sequência de chamadas de métodos que pode prejudicar o desempenho do seu sistema. Bom, o padrão Observer também tem outros nomes, né? Alguns chamam ele de Publisher, Subscriber, Event Generator e Dependentes. Então, existem outros nomes também, a qual chamamos, embora o mais usual é chamá-lo de Observer.